Veja essa reportagem sobre o aborto em 1986. Eu tô aperreada, vou fazer um chá que é pra ver se resolve. Dá uma aflição quando atrasa, né? Demais, demais. Tudo caro, já tenho 4, certo? E não quero mais. Tu acha que esse chá, você fazendo esse chá, você aborta? Eu não sei, eu acho que aborto. Tanta coisa, né? Se não funcionar, eu vou tentar outra coisa. Vai tentar o quê? A sonda. 2 meses, umas gotas, vi dizer que tem umas gotas aí que a gente coloca e perde. É melhor do que a sonda. Ninguém sabe com certeza quantos abortos são feitos hoje no Brasil. Fala-se em mais ou menos 11 mil por dia, ou 8 a cada minuto. A maioria deles é provocada em casa e terminada nas maternidades. E as mulheres reclamam muito do tratamento que recebem dos médicos. Se a gente faz um aborto, né? Aí chega na maternidade ainda com alguns pedaços do neném. E quando ele sabe que foi um aborto provocado, pronto, a gente sofre lá, fica lá chorando, gritando de dor e eles passam pela gente que faz de conta que não tem ninguém. Depois de tomar a decisão, as mulheres usam o que estiver ao seu alcance para abortar. Chás, agulhas de tricô, sondas, qualquer objeto pontudo. As gotas também são muito procuradas. As mulheres que têm dinheiro abortam com segurança. E não faltam os lugares clandestinos que prestam esse serviço. Começando a trabalhar numa empresa como técnica, e era a primeira técnica nessa empresa. E a perspectiva de que eu estaria grávida me faria perder esse lugar, porque foi uma das questões colocadas, que não se contratava técnica, porque era mulher e ficava grávida e tinha que fazer. Então, por esse motivo, eu fiz o aborto. Não foi um aborto muito de minha opção, nesse caso. Agora, as condições do aborto foram as condições de asepsia e de tratamento o melhor possível, né? Eu tinha dinheiro para pagar um aborto. Você fez curetagem? Fiz uma curetagem. Foi aqui no Recife há muitos anos, aproximadamente 16 ou 17 anos, entendeu? Numa clínica com todas as regalias, com toda a tranquilidade possível. O Código Penal brasileiro, no seu artigo 124, proíbe o aborto, com penas severas que variam de 1 a 10 anos. E o artigo 128 permite apenas em caso de estupro ou grave risco de vida para a mãe. Porém, é bom lembrarmos que alguns países, como na Europa, a França, a Itália, a Alemanha, legalizam o aborto e protegem a mulher que decide abortar. Bem como aqui mesmo no Brasil, na época do Império, a pena do aborto era bem mais branda do que no atual Código. Por essa razão, podemos ver que as leis podem ser modificadas ou até mesmo revogadas, dependendo dos interesses das forças políticas e grupos sociais predominantes no país. A gente vê, então, que as questões morais e religiosas são responsáveis pela dificuldade até de discutir o assunto. Enquanto isso, se vive com hipocrisia uma situação de graves consequências para a mulher, que aparece como a grande culpada, mas é a grande vítima dessa realidade. O aborto, eu condeno o aborto, plenamente. E se a mulher, no caso da mulher, não querer o filho, de jeito nenhum, não poder ter e nem querer o filho, e engravidou, como é que faz? Se engravidou, aí foi um erro da espécie, da qualidade específica, da qualidade da mulher. Porque a mulher de classe, uma mulher que tem um certo conhecimento básico, lógico, científico, ela não concebe. Ela tem suas relações sexuais e não engravida. Agora a mulher cadela, a mulher do povo, a mulher, ela entrou no cio e aí acontece isso, né? Não, prazer é necessário, mas tem que ter um prazer assim, consciente do que está fazendo. Porque hoje em dia não existe mais ninguém ignorante. As pessoas que não sabem perguntam. Tem a televisão, que é o meio de comunicação, tudo. É preciso também parar essa maneira de ter tanto neném para depois estar sofrendo. E a mãe que não quiser, ou a mulher que não tem marido, devia evitar ou fazer uma ligação, mas não fazer isso, né? Eu não acho de acordo, não. Nem sempre a mulher tem condições de evitar a gravidez. Às vezes por falta de informações, outras por falta de acesso aos métodos, ou porque o método falha. Fora que os parceiros raramente colaboram. E toda vez minha família não podia ficar com os chiquitinhos em casa. Também problema de marido. E eles diziam que os comprimidos estavam prejudicando, que eu estava ficando nervosa, que eu não estava não sei o que. Então, os comprimidos, eu parava os comprimidos quando eu via, eu estava grávida. Aí eu me aperreava. E agora você está grávida de novo, né? De novo, agora eu fiz tudo para não acontecer mesmo. Mas tomando comprimido mesmo. Você estava tomando comprimido, aí engravidou assim? Anticoncepcional, quer dizer, todo meio de anticoncepcional deveria ser feito primeiro pelos pais na casa. Eu, como mãe,
Eu defendo muito essa tese, assim, eu tenho minhas 2 meninas. E quando a minha menina estiver na adolescência, eu quero ter toda a liberdade de falar sobre anticoncepcional com ela e da liberdade dela transar. Quando eu digo liberdade de transar, porque daí se a menina conhece todo meio de anticoncepcional seguro, então ela pode fazer a opção e transar. Principalmente para o jovem, né? Para ele ficar mais assim, conscientizado aqui naquela coisa, que a gente sabe que o sexo existe. Agora ninguém é escondido, só para quem casa. Eu acho que se as pessoas dessem mais informação assim, o número de aborto diminuía. Eu acho que o aborto deve mais entrar aí em toda a sociedade. A sociedade deve falar mais sobre o aborto, deve se discutir mais isso, tanto em casa como nas escolas, nas ruas, em todo lugar, porque o sexo em si é uma coisa linda e as pessoas têm que saber isso.